Boa tarde a todos e a paz do Senhor Jesus Cristo. Que a paz de Deus entre na sua casa e envolva todo o seu dia, abençoando você e a sua família. Hoje eu quero conversar sobre um assunto muito sério. Eu quero conversar com vocês sobre confissão de pecado. Pois a Escritura Sagrada diz, em Provérbio 28:13, que o que confessa e deixa alcança misericórdia. E, ultimamente, muitos pastores têm aparecido para confessar o seu pecado. É verdade que tem acontecido algumas confissões muito estranhas, mas a confissão de pecado que se tornou famosa foi a confissão do grande pregador internacional, o Jimmy Swaggart. Lembra? Quando o grande pregador norte-americano aparece num canal de TV, isso se tornou um evento internacional, ele confessa o seu pecado e pede perdão. Mas isso aconteceu também depois que vazou uma notícia jornalística que ele foi pego num hotel com várias mulheres. O assunto ficou grave. Nos últimos dias, nós tivemos pelo menos duas confissões que estão mexendo com o Brasil. Tivemos a confissão do pastor Neil Barreto, que primeiro disse que não era o pai de uma menina, né? Depois a mulher fez o teste de DNA e disse, você é o pai sim. Aí ele confessou que pecou. Mas a mulher já tinha dito que ele tinha até mandado a mulher pontinho. Como vocês sabem, essa história está correndo agora no Brasil e trouxe grande repercussão. Tivemos também a confissão aí da famosa pregadora pentecostal, a Isa Reis, né? Que também negou, brigou, disse que ia processar todo mundo que comentou sobre o seu erro, mas depois ela confessou, mas a confissão dela foi estranha. Ela veio numa confissão dizendo, eu já estou perdoada, já está atrás da cruz, já não há nenhuma condenação, minha família já absorveu tudo. Então, um tipo de confissão que nem parecia confissão, parecia tipo admissão de um erro, mas está tudo resolvido, né? Não houve demonstração de arrependimento. No meu entender, não houve. Houve também aí a tal da confissão, que não foi confissão, do Abílio Santana, né? Abílio Santana teve aí um filho fora do casamento, fizeram o exame de DNA, comprovou que ele é o pai, né? Ele teve que assumir a criança por força de lei, mas não houve nenhuma confissão. Mas está publicamente porque saiu o exame de DNA comprovando que é o papai. Agora, essa história que eu vou contar para vocês hoje é uma história que muito nos envergonha no meio evangélico, aconteceu agora nos Estados Unidos, e é uma história diferente, porque nessa onda de confessar e alcançar misericórdia, o pastor reúne a igreja, vai diante da igreja, confessa um pecado dizendo que pecou há 20 anos atrás. Quando ele confessa o seu pecado, a igreja fica de pé e começa a bater palmas para o pastor, dizendo, pastor, que bonito, né? Um pecado que aconteceu há 20 anos atrás, você poderia ter deixado escondido, o senhor está confessando. E a igreja o perdoa, bate palma, e ele se sente aliviado. Porém, de repente, uma mulher sobe em cima do púlpito e começa a contar detalhes do pecado. E aí, meu amigo, a situação mudou, o quadro mudou. Eu vou contar isso para você agora. A questão é, você está preparado porque eu vou trazer para você? Deixa bastante curtida nesse vídeo, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos, porque vocês vão ver uma história aqui de alguém que confessou, mas não confessou realmente tudo o que aconteceu. E aí deu ruim. Eu vou mostrar agora para você. Vamos aqui porque essa história acaba de sair hoje no Infobae. Essa história está bombando nos Estados Unidos. Eu vou trazer os detalhes para você agora. Pessoal, essa aqui é a história. Olha aí, ó, Estados Unidos. No momento em que uma mulher confronta um pastor na frente de sua congregação por ter tirado a vir pontinho aos 16 anos. O nome do pastor é John Rao II. Estava se desculpando com a congregação por cometer o adu, pontinho, quando o Bob Jeffar, agora com 43 anos, né, alegou do púlpito que ele a manipulava e aliciava desde que era adolescente. Olha aí, ó. Aqui está o vídeo. Eu vou trazer os detalhes do vídeo para você. Mas vamos aqui primeiro para vocês entenderem um pouquinho do que aconteceu. Olha, uma mulher confrontou o pastor de sua igreja na frente de toda a congregação e o acusou de ter tirado tal, como vocês viram. Essa mulher é a Bob Jeffar, 43 anos, irrompeu no púlpito do meio do sermão do pastor John Rao II, 65 anos, líder da New Life Christian Church, para chamá-lo, né, para confrontar por ter tirado a vantagem dela quando era apenas uma adolescente. Por que ela fez isso? Porque todo mundo recebeu o arrependimento dele, mas ele não tinha contado toda a verdade. Ela tinha 16 anos,
a idade legal de consentimento no Estado, e ele tinha 38 no momento do incidente. Ou seja, na época o pastor tinha 38 e a menina tinha 16. No seu Estado, isso não era, digamos assim, como crime de estupro, pontinho, tá? A declaração de Jefá veio depois que Gal confessou à congregação que havia pecado há 20 anos ao cometer o adulto pontinho, mas não mencionou a idade da mulher. Além disso, ele se desculpou com seus fiéis e fez um ato de arrependimento que lhe rendeu uma ovação de pé. Mas depois de sua cena ultrajante, a Bob subiu ao palco com o marido, que pegou o microfone e disse à igreja: se vocês nos amam, vamos conversar agora. Então, eu vou mostrar aqui para vocês um momento. Então, olha aí, pessoal, esse aqui é o momento que ela sobe no púlpito e conta tudo. Vamos observar aqui agora, ó. Aí. Durante 20 anos, vivei numa prisão. Não foram 20 anos, 27 anos. Uma prisão de mentiras, vergonha. Menti para proteger a família do Gal durante anos. Pensei que era prisioneira, que teria pensamento contra o que realmente me havia tido, que era uma vítima que todavia estava numa prisão. Sim, meu irmão, eu não sabia o que tinha acontecido, irmão. Há apenas 2 semanas eu havia visto adolescente e que não havia molestado todos esses anos. O pastor é de sua cama com um irmão menor. Então, o que é que acontece? Eu não vou deixar todos os detalhes aqui, porque o vídeo é grande, eu tenho receio da questão dos direitos autorais, mas ela conta aí que durante anos o pastor usou e estava na cama e o seu irmão menor a viu na cama junto com o pastor. E nesse momento há uma série de situações acontecendo no púlpito agora. Depois você pode entrar no vídeo e ver mais detalhadamente o que aconteceu, porque a esposa do pastor sobe na hora e diz: você disse que tinha sido uma única vez no passado. E a menina disse que foi várias vezes, e o irmão menor a viu nessa posição. O irmão menor ficou também marcado por causa disso, ter visto a sua irmã tendo várias relações com o pastor, né? Então, o que que acontece? Foi uma coisa que ficou marcado para todos. Vamos aqui de volta para o texto, para vocês entenderem, porque na tradução não dá muito bem para a gente entender tudo que a Bob está comentando, né? Na tradução que eles botaram em espanhol. E a Bota continua aqui, ó. A mulher comentou, conversou e confrontou o Gal e contou como o Gal estava se preparando desde a adolescência, fazendo lavagem cerebral e manipulando. Isso aí é o pastor, essa aqui é a imagem, essa aqui é a Bob, de frente do pastor e diante da congregação. E esse aqui que está com o microfone na mão é o marido da agora Bob, de 43 anos, né? Durante 27 anos vivi uma prisão, não foram 20 anos, uma prisão de mentiras e vergonha, começou, né? Ele disse que durante todo esse tempo ele estava nas garras de uma mentira para proteger a família. Uma mentira que muitos sabiam, mas tinham medo de aceitar. Ela alegou que isso levou-se a odiar e acreditar que ela era uma pessoa horrível e de pensamento suicida. Eu vivi sem perceber o que ele realmente tinha feito comigo, que eu era uma vítima, ainda estaria naquela prisão se meu irmão não tivesse me abordado há apenas 2 semanas, com o que ele viu na adolescência e se incomodou. E todo esse ano, seu pastor na cama com sua irmã mais nova, de camiseta e calcinha. Pessoas sabiam disso, mas tinham muito medo de comentar. Então, ela disse que o irmão a confrontou. Dirigindo-se ao pastor, ela continuou: eu tinha apenas 16 anos quando você tirou a minha vir, pontinho, no chão do seu escritório. Você se lembra, pastor? Eu sei que você se lembra. Você fez coisas com o meu corpo adolescente que nunca foram feitas, que você nunca deveria ter feito. Se você não pode admitir a verdade, você tem que responder a Deus. Você não é a vítima aqui, a mulher disse para ele. Esse aqui é o pastor, John Gal, e essa aqui é a esposa do pastor, uma mulher bonita também, os olhos verdes aí, ó, que coisa bonita. E aí tá aqui. O pastor tentou interromper, mas ela continuou: a igreja merece saber a verdade. Essa igreja foi construída sobre mentira, mas não mais. As mentiras têm que parar. Eu poderia contar histórias após histórias do que você fez comigo. Então a situação rendeu, né? Outro membro da congregação então intervieram, procurando deter a mulher, que continuava a confrontar o seu agressor. Em algum momento, Nath, o marido da Bob, pegou o microfone novamente e chamou o pastor de mentiroso, dizendo que seu pecado não havia sido apenas o adulto, pontinho. É outro nível, isso aconteceu durante 9 anos. Quando eu tinha 16, de 15 a 16, começou a preparação, disse a menina. Igreja, pessoal, isso aqui é muito interessante a gente observar. A menina confessou, né, veio diante do pastor, confrontou, diz que a igreja preparou esse confronto, porque sabia da situação, alguns membros prepararam. O pastor tentou contar o pecado apenas metade, não fazer uma confissão total, isso que trouxe uma revolta muito grande, principalmente a Bob, que foi a vítima aí do pastor, quando era ainda uma criança, né? E aí o que aconteceu?
né? Ela sobe aí em cima do púlpito, conta os detalhes que aconteceu, e a igreja que tinha batido palmas, a grandeza do pastor confessar, se vira contra o pastor. Ele teve que abandonar a igreja anuncia aí uma tentativa de reparação, né? O pastor foi demitido da igreja, a igreja anuncia um sistema de reparação para cuidar de todas as pessoas. O ruim é quando certas igrejas tentam esconder o pecado de certas lideranças. Isso não pode acontecer. É a coisa mais absurda que tem. Quando uma coisa dessa acontece, deve-se acontecer a conversa, deve-se acontecer a cura, a tentativa, né? Tem que acontecer a confissão para que haja cura, e a igreja não pode esconder. A igreja tem que tratar. Principalmente internamente tem que se tratar. A Escritura Sagrada, em Provérbios, capítulo 28, como eu já citei, no versículo de número 13 e 14, diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcança a misericórdia. Observa bem, se encobrir, o mal dentro de você vai crescer. Você confessa, você deixa, e a Escritura diz que você alcança a misericórdia. Não é apenas confessar, é confessar e abandonar. Mas tem que confessar tudo o que aconteceu. Tem que deixar todo o mal diante do altar. No verso 14, que não é muito comentado, diz o seguinte: bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas o que endurece o seu coração virá a cair no mal. O mal das pessoas que não confessam é que o coração endurece. Às vezes a pessoa peca uma vez, erra 2 vezes, 3 vezes, e não vê nenhuma ação divina, né? Não vê um raio cair do céu, não vê uma bola de fogo cair sobre a sua cabeça. Aí ele diz assim: Deus está provando o meu erro. Cuidado, não é que Deus está provando o seu erro. Às vezes Deus está te dando corda, está deixando você se arrepender, mas vai chegar um momento que Deus vai puxar essa corda, meu amigo. Então, muito cuidado com essa sensação, porque às vezes o julgamento não vem aqui na terra, mas o julgamento virá diante do Senhor. E pior, se a tua própria consciência não está te condenando do erro que você cometeu, é um sinal de que você, de alguma forma, abafou a voz do Espírito dentro de você. Porque quando o homem peca, o Espírito Santo o leva ao caminho do arrependimento. Se você não ouve nenhuma voz te mandando se arrepender, te conduzindo ao arrependimento, é sinal que, de alguma maneira, o Espírito Santo já saiu de dentro de você. O que é pior ainda. Lembra que quando Davi pecou, né? Davi pecou, nós sabemos bem a história do Salmo de número 51. Davi faz um salmo dos mais bonitos da Escritura Sagrada. Ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. E aí Davi diz: contra ti somente pequei, e fiz o que aos teus olhos é mal, para que seja justificado. Aí ele diz: eis que iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Davi diz: eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me faz conhecer a sabedoria. E aí Davi diz: purifica-me com isopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. É o que Davi diz para Deus: eu preciso ser lavado, eu preciso ser purificado. E aí ele diz: faz-me ouvir o júbilo e a alegria, para que goze os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. E no ato de arrependimento, porque o pecado não é o fim, se acontecer o arrependimento e a confissão. Se acontecer o arrependimento e a confissão, você vai viver uma nova vida. Davi diz no verso 10: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito reto. Não me lance fora da tua presença e não retire de mim o teu espírito. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com espírito voluntário. Isso aqui é maravilhoso, esse texto do Salmo de número 51, porque quando o pecado entra na vida do homem, o Espírito Santo sai. Né? A alegria da salvação sai. A comunhão com Deus vai embora. Não esqueçam que quando, antes do Adão e Eva pecarem, Deus conversava com Adão e Eva todos os dias. Depois que Adão e Eva pecaram, eles se esconderam de Deus. E o Senhor foi procurar Adão, e o Senhor dizia: Adão, onde estás? E o Adão disse: Senhor, eu me escondi porque eu descobri que estava nu. E Deus disse: quem te disse, Adão, que estava nu? E o Adão diz: eu e Eva e eu comemos, Senhor, do fruto. Então o que acontece é que o pecado afastou Adão e Eva de Deus. E enquanto o pecado estiver na sua vida, você se afastará de Deus. É por isso que é necessário vir a confissão, né? É necessário o arrependimento, a confissão,
para que haja uma lavagem, para que haja purificação, para que você novamente possa se aproximar de Deus. Então a confissão, gente, não pode se usar a confissão como um instrumento de manipulação das massas. Esse pastor John Orral, ele se deu muito mal porque ele tentou confessar apenas uma parte do pecado. E a igreja se levantou, bateu palma, achando que tinha sido tudo. E ele se quebrou, se queimou. Então, se for para confessar, confessa de verdade. Não usa isso como marketing, como muitos aqui no Brasil estão fazendo. Pastores confessando só porque apareceu o exame de DNA, né? Ou pastores confessando porque todo mundo já sabe. A confissão tem que ser verdadeira para que haja o perdão de Deus. Tem um hino aqui na harpa cristã, o hino de número 114, que diz assim: se tu cansado estás de pecar, aceita o perdão de Jesus. Se vida nova quiseres achar, aceita o perdão de Jesus. Venha Jesus pecador, por ti morreu na cruz. É tempo, vem sem temor, aceita o perdão de Jesus. Nós costumamos dizer que quando o homem peca contra Deus, a ira de Deus sobe. Deus fica irado. Deus fica revoltos quando o homem peca. E a Escritura diz que a ira de Deus é tão tremenda, né, que a ira de Deus destrói montes, derruba árvores. A ira de Deus faz a erupção dos vulcões. A ira de Deus traz, né, a reação da natureza. Coisas tremendas acontecem quando Deus está irado. Só existe uma coisa que para a ira do Deus Todo-Poderoso. E sabe o que é? Um pecador arrependido. Quando Deus vem todo irado diante do pecado do homem, você pecou, Deus está irado com você. Mas quando Deus vem com toda a sua ira contra você e ele encontra um pecador arrependido, então a ira de Deus se desfaz e o amor de Deus se manifesta perdoando o seu pecado. Então, meu amigo, é hora de confessar, é hora de se arrepender, é hora de abandonar o pecado e é hora de viver em novidade de vida. Deus está sempre pronto a restaurar e a perdoar um pecador arrependido. Obrigado, carinho aí da audiência de todos vocês. Deixe bastante curtida nesse vídeo. Compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos e demonstre para todos. Deus está sempre pronto a perdoar. Mas Deus quer arrependimento, Deus quer confissão e Deus quer que você abandone o erro para viver uma vida nova. Obrigado a todos, fiquem todos com Deus, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família.